Com alegria, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Com a satisfação poder nesta noite estar aqui para dar abertura à terceira edição da conferência da Escola Bíblica Dominical. E desta feita sob o tema A EBD e os desafios na educação cristã. E quero dar boas-vindas a todos os meus irmãos aqui presentes, professores, coordenadores. Creio que nestes 2 dias iremos aprender muito da palavra de Deus, que servirá para nós, a nossa vida cristã, nesses últimos dias. Quero com alegria cumprimentar aqui o Dr. Joniel, que nos honra nesta noite com a presença e vai ser o palestrante da noite, transmitindo aqui para nós ricos ensinamentos, né? Ele que é advogado, é mestre em educação, é teólogo, é especialista, doutorando também, e nós nos alegramos muito, né? Está ali o currículo do nosso amado irmão e, sobretudo, pastor filiado à nossa convenção, e tive o privilégio de, no curso de teologia, tê-lo como professor, coordenador, bem como aqui o nosso amigo, o irmão Diácono Janilson, né? Também compartilhamos o mesmo espaço no curso de teologia e é um exímio professor também, né? E nós nos alegramos em tê-los conosco aqui. Eu pergunto à igreja se alegre e quer deixá-los à vontade, se é verdade, digamos amém. Então vocês são muito bem-vindos e com certeza Deus irá usá-los de uma forma muito especial. Diácono Janilson, a participação dele vai ser amanhã, se assim Deus nos permitir a graça, dando continuidade aí os ensinos que estão propostos para a amada igreja. Também cumprimentar aqui o presbítero Ronilson, coordenador geral da Escola Bíblica Dominical, e em seu nome todos os demais que formam a coordenação de nossa querida Escola Bíblica aqui na AD Rio Branco. Diácono Márcio, que está aí na direção, como nosso mestre de cerimônia, que Deus o abençoe de uma forma muito especial. Glória a Deus. Então todos são bem-vindos nesta noite e faça bom proveito desse momento para um aprendizado, e isso vai lhe ajudar muito na sua vida cristã. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém. Podeis sentar. Primeiramente, é uma grande satisfação estar aqui com os irmãos neste santuário, buscando dialogar, discutir, estudar, refletir conteúdos que serão de grande utilidade para a fé cristã e para o processo de ensino-aprendizado na Escola Bíblica Dominical. E antes de adentrar propriamente no conteúdo que organizamos para poder discutir com os irmãos, eu gostaria de fazer menção a algumas falas, né, e também ao carinho de algumas pessoas que realmente marcam a minha vida. Deus nos colocou na nossa vida, dentro dessa trajetória que a gente está na terra, e eu sou agradecido a Deus por isso, tá? Pastor Gessé, é um amigo que Deus deu a oportunidade de nos conhecermos ainda em Tucuruí, quando eu estive de 2011 a 2016 na frente da instituição da Faculdade Gamaliel, auxiliando lá com o pastor Célio e auxiliando também na gestão da instituição. E aí tivemos um contato bastante respeitoso. Ele diz numa relação professor e aluno, mas eu não olho dessa forma, eu olho numa relação de processo ensino-aprendizado, né? Porque depois vocês vão entender que o professor aprende ao ensinar e o aluno ensina, né, dentro do processo, quando realmente está
do aprendizado. É uma via de mão dupla. E uma pessoa bastante dedicada. Deus tem um propósito muito grande no seu ministério. E cada vez mais a gente passa a perceber, passa a ver o agir de Deus em todas as suas ações. Ao mesmo tempo, ao meu irmão, meu amigo, e carinhosamente, como falavam na sala de aula, o meu estagiário, né? Pastor Genilson, né? E que realmente é um grande expoente da palavra, um grande estudioso, leitor de uma escolha de material, né? Bem realmente lapidado, e isso tem feito um destaque na sua forma, desde o processo de formação, de dialogar, de expor o conteúdo em sala de aula e na sua atividade ministerial. Então, são pessoas que Deus realmente nos presenteou. E já entrando na pauta daquilo que nós nos dispomos a apresentar com os irmãos, primeiramente falar de EBD, Escola Bíblica Dominical, é algo que nos dá, sim, um entusiasmo, nos dá, sim, uma maior satisfação, porque a gente está a falar, está a mexer com aquilo que é essencial, a base realmente de maior fundamento, dentro daquilo que depois vocês vão entender do processo de desenvolvimento e crescimento da igreja. E aí, diante da minha fala, nós chegaremos a algumas conclusões que a EBD forte, que a EBD bem solidificada, bem estruturada, ela representa uma igreja também forte em desenvolvimento e uma igreja em constante expansão. E ela exerce essa função de grande relevância e às vezes a gente não percebe em decorrência da própria rotina do dia a dia e das atividades que envolve aquilo que é a rotina eclesiástica. E aí a EBD em alguns momentos vai ficando assim, apenas para atender um protocolo das instituições religiosas e consequentemente reflete naquilo que nós vamos chamar do desenvolvimento e crescimento da igreja, tá? Mas só de já estarmos a discutir uma conferência com essa finalidade, quando a igreja se dispõe a apresentar, a colocar pauta, uma conferência com essa finalidade, mostra que ela está realmente preocupada, que ela está querendo trabalhar, rediscutir a sua prática de trabalho para poder avançar ainda mais naquilo que é a formação cristã, tá? Então, a minha finalidade é discutir com vocês na temática a EBD e os desafios na educação cristã. E para isso eu vou fazer uma construção que depois eu repasso no próximo slide, né? O que é realmente a EBD dentro de um processo embrionário de formação até ela se formar naquilo que seria um projeto dentro de igreja, tá? Pode passar para poder eu compartilhar como será o roteiro de fala. Eu organizei em 3 momentos, tá? Num primeiro momento, vou me debruçar sobre esse breve histórico da EBD, que é necessário que tenhamos um conhecimento básico para que eu consiga instigar vocês a depois avançar na leitura para buscar mais essas informações. E depois vamos adentrar na estrutura pedagógica e proposta daquilo que é a EBD, na estrutura e proposta pedagógica. E por último, o processo ensino e aprendizado dentro de uma escola bíblica dominical, porque vocês vão partir do princípio que é escola, tá? Então, escola bíblica dominical vai partir do princípio que é uma escola. Então, se é uma escola, vai agregar, vai envolver todos os elementos que compõem aquilo que é uma instituição educacional, tá? Passo para o terceiro. Entrando então dentro do conteúdo, eu vou partir de algumas afirmações, né? Então, na minha fala, essas afirmações que eu vou ver com vocês nesse processo de introdução, eu vou estar discorrendo e fundamentando e discutindo ao longo da minha fala, mas dentro dessas afirmações, como uma primeira,
que a escola bíblica dominical, ela é sim um espaço por excelência de formação do caráter cristão. Então nós vamos partir dessa afirmação, isso você tem que ter em mente. Quando falar de EBD, a EBD ela tem uma finalidade. Se ela tem uma finalidade, ela é sim um espaço por excelência para formar o caráter cristão. Se ela tem por finalidade formar o caráter cristão, como isso pode acontecer, como isso deve ser trabalhado. Então a minha função vai ser deixar claro para vocês como é essa condução, como é que nós poderemos chegar dentro dessas etapas. O outro, que o projeto de crescimento e desenvolvimento de uma igreja, ele pode ser percebido com base em quem? Na escola bíblica dominical. E aí vou passar com vocês que a escola bíblica dominical, ela parte de alguns princípios e ela tem algumas finalidades que podem ser atingidas. Uma, ela é realmente um espaço por excelência de evangelismo, assim como também ela é um espaço por excelência de discipulado. Joaniel, tem como separar evangelismo de discipulado, que é hoje a grande temática, a grande discussão feita por expoentes que têm se dedicado nessas leituras? Eu particularmente não consigo separar, entendeu? Evangelismo e discipulado. Mas vocês verão que a EBD, ela pode agregar, ela pode imbricar, unificar evangelismo e discipulado dentro de uma mesma circunstância, de uma mesma situação, que vocês verão que o desenvolvimento e crescimento da igreja, ele pode sim partir de um projeto tendo como base a escola bíblica dominical. Por quê? Aí vocês verão comigo que todas as instituições, na sua base inicial, todas as instituições religiosas, essas que estão em grande evidência, começando pela própria Assembleia de Deus, na sua parte embrionária, começaram com a escola bíblica dominical no processo de evangelização e discipulado. Tá? Então, é uma afirmativa. Uma terceira afirmativa, a educação cristã, ela não é neutra. Tá? Então, nós vamos também estar afirmando. Porque eu chamo sempre a atenção para isso, que às vezes nós temos ideias ingênuas, que educação é feita de qualquer jeito. Aí vocês verão que educação lato sensu é uma coisa, educação stricto sensu, ou seja, educação direcionada em determinados segmentos, tem finalidade. Tá? Quando você vai ver comigo depois, e eu vou chamar a atenção para vocês, quando você pega uma criança e coloca para ela estudar o fundamental, o conteúdo repassado a ela não é o mesmo que você vê numa faculdade. Por que, Joaniel? Muito bem, porque tem finalidade, tem propósitos. Né? Quando você entra num curso de ensino superior e você vai estudando as disciplinas e cada disciplina tem uma ementa, um conteúdo a ser atingido, a ser trabalhado, é porque alguém pensou, alguém realmente idealizou aquele conteúdo para que você visse e estudasse naquele momento. Então, a mesma coisa é a escola dominical. Quando você recebe a sua revista da CPAD, e que é ela que nós utilizamos na Assembleia de Deus aos domingos para poder discutir as lições. Quando alguém idealiza, comenta, tem finalidade. Então, você vai ver, não existe neutralidade em matéria de educação. Tá? Se não existe neutralidade, qual é o propósito? É esse que nós vamos dialogar, que nós vamos tentar descobrir, porque é nós que vamos pensar o planejamento para que tenha resultado, tenha sim um caminho a ser percorrido de forma bem segura, nada de surpresa. Então, o planejamento, o currículo, metodologias também não são. Então, se não existe neutralidade, quando você planeja, quando você organiza o currículo, quando você monta a metodologia, não existe neutralidade. Eu sempre costumo falar, e eu vou sempre repetir isso várias vezes na minha fala, que uma das minhas funções aqui não é dialogar, não é discutir, nem estar cobrando de vocês a experiência individual que vocês têm com Deus. Irmão, você tem que jejuar para isso. Irmão, você tem que orar. Irmão, não é minha função aqui. Tá? Porque essa é a função que você exerce como cristão, como servo de Deus, que lê a Bíblia. Isso tem que ser natural daquele que serve a Deus. A minha função aqui é justamente colaborar com vocês aquilo que não é o jejum, que não é a oração, que não é a consagração que vai te repassar. É o que é, Joaniel? É aquele momento que você tem que sentar, puxar os livros, puxar a literatura e sentar para ler, para poder entender, entendeu? Então não vai ser o anjo do céu, porque se o anjo do céu aparecer, falar no teu ouvido, pode expulsar que não é de Deus, tá? Porque vai ser adivinhação, vai ser uma outra coisa. Não, você adquire sentando,
lendo, estudando. Então, quando eu vou falar, educação não é neutra, aí eu vou te falar de planejamento. Planejamento você não vai fazer naquele momento devocional, é sentando, dialogando, montando estratégia, construindo meta. Então é por isso que é o pé no chão que a gente chama a atenção, para não fugir daquilo, sempre em mente, é uma escola. Se é uma escola, pé no chão, planejamento realmente organizado e assim sucessivamente. O centro das atenções da EBD deve ser quem? O aluno. É uma outra afirmativa que também nós vamos insistir com vocês. Tá? O centro do planejamento de uma escola é o aluno. A escola só existe dentro de uma lógica de ensino e aprendizado. E essa lógica do ensino e aprendizado só existe se existir quem? Os alunos. O professor prepara a sua aula objetivando o quê? Ensinar um conteúdo. Se ele objetiva ensinar um conteúdo, tem que ter uma clientela. Se não existir essa clientela, não tem realmente sentido o processo ensino e aprendizado. Então, a mesma situação, a mesma afirmativa para a escola dominical. Só existe sentido pensar uma escola bíblica dominical com excelência se o aluno for o centro das atenções. E a fala toda eu sempre vou chamar a atenção para esses pontos que eu estou utilizando como afirmação. Uma outra afirmação, a escola bíblica dominical faz parte de quê? Da estratégia, da evangelização e discipulado da igreja. Então a minha tentativa na fala é tentar superar essa dicotomia que a gente faz. Evangelismo é uma coisa, discipulado é outra coisa. Só existe na nossa cabeça, porque na prática mesmo, evangelismo e discipulado estão imbricados, estão indissociáveis, estão juntos e faz parte da prática. Quem evangeliza está discipulando, quem está discipulando está praticando a evangelização. Tá? Janiel, mas existe material especializado para um, para outro. Aí quando chega lá no final, você vai ver que você leu todo o conteúdo e você não conseguiu fazer a distinção realmente naquilo que seria categoricamente separar um do outro. Porque a própria Bíblia também não faz essa separação. E, diante dos avanços de uma sociedade em inserção das novas tecnologias, é uma afirmação, é preciso que a EBD também ela atenda esse novo contexto. Ou seja, a EBD não pode ser pensada naquele modelo Daniel Berg e Gunnar Wingre, na 1911, porque nós estamos em 2022. Então, ela tem que ser pensada dentro de uma realidade, dentro do contexto em que ela está inserida. Tá? E aí é uma outra afirmação que também eu irei trabalhar dentro desta fala. Logo, diante dessas afirmações, nós chegamos à conclusão. A escola bíblica dominical tem que sim estar toda envolvida dentro de certos desafios quando se fala a formação cristã. E vamos só alongar um pouco mais, a formação do caráter cristão, que eu vou também bater bastante nessa tecla, porque nós estamos dentro de um processo de igreja, onde nós queremos a evangelização, dentro de um processo de ganhar número, ganhar almas, mas deixando também de trabalhar o caráter daqueles que compõem, daqueles que estão dentro dos nossos espaços, que estão dentro dos templos. Que aí vocês, digamos assim, vão perceber que uma escola ela tem essa função, que uma escola ela tem essa finalidade. Amém? Então essa é a minha fala introdutória. Ao longo da fala, lá no final, se você tem dúvida de algum ponto, você faz a anotação, tá? Quando chegar lá no final, a gente abre um espaço para você fazer suas perguntas, suas indagações, seus questionamentos, suas indignações. Aí você faz no final, que aí eu vou trabalhando, vou construindo o raciocínio. Vai tendo a dúvida, você faz a anotação daquele ponto que, porventura, ocorrer alguma dúvida, questionamento, indignação, coisas dessa natureza. Amém? Começando, então, o processo, do primeiro momento, nós vamos falar sobre um breve histórico da Escola Bíblica Dominical. Porque eu fiz questão de chamar a atenção para este primeiro momento, fazer essa contextualização histórica. É porque a maioria das pessoas não conhece a história da EBD.
E por não conhecer a história da EBD, elas acabam falando de uma escola bíblica dominical a partir do momento em que ela passou a ter contato. E aí, quando ela parte a ter contato com uma escola bíblica dominical, a visão que ela tem é daquele contexto, daquele momento. O pastor fulano fazia uma escola dominical desse modelo. O pastor Beltrano desse outro modelo. Sim, é a escola dominical, ela é de acordo com a cabeça de qualquer um, ou ela tem realmente um processo histórico de formação, finalidades, ou porque existe dentro da igreja, que às vezes ninguém nem se pergunta isso também. A escola dominical é todo domingo. Mas por que tem escola dominical aos domingos? Por que não faz uma manhã de louvor, né? Por que não faz uma outra coisa no domingo? Por que escola dominical? Então tem pessoas que nem se questionam também isso. Mas então chamar atenção para o processo histórico é chamar você para refletir a causa da existência da escola dominical no meio das instituições religiosas. Então, o que você tem que ter em mente? Primeiro, que a escola dominical, com esse nome, né, dominical, é pelo fato de acontecer um processo de ensino na Inglaterra, no século XVIII, de se utilizar o domingo para uma finalidade, para a garotada que vivia no ócio, ou seja, que vivia sem fazer nada, né, no final de semana. Então, utiliza-se o domingo justamente porque as famílias naquele momento não estavam na fábrica trabalhando, estavam, entre aspas, numa espécie de descanso, né? Mas que não existia também, depois eu falo um pouco mais para vocês, e que naquele momento era mais assim oportuno para reunir toda a meninada, toda a garotada, para poder inculcar conhecimento, tá? E aí, máximas que depois vocês têm que ter em mente. Quando eu chamo máxima, eu chamo atenção assim para aquilo que é geral, né? Na Inglaterra do século XVIII, o analfabetismo muito alto. Na Inglaterra do século XVIII, o índice de criminalidade muito alto, tá? Na Inglaterra do século XVIII, o índice de pobreza muito alto, tá? Então, logo, quando você pensar a escola dominical, ela surge no século XVIII, num momento em que também, século XVIII, a escola também ainda não existia. Escola como, Joniel? Essa obrigatória que o Estado dá para teu filho, né? Que não existia. Essa escola obrigatória, que a molecada vai para a escola, ela começa agora no século XX, com mais intensidade a partir da segunda metade do século XX. Então, na Inglaterra do século XVIII e na Europa como um todo, não existia essa escola que hoje a gente diz que é um direito de todo cidadão. Joniel, como se aprendia então, dentro de uma sociedade sem escola, completamente o alto índice de analfabetismo, de alto índice de criminalidade, de alto índice de pobreza. Então, tu quer me dizer que a maioria dos ingleses nessa época, todos eram analfabetos, sem perspectiva de olhar o seu futuro com base na educação? Muito bem, é isso mesmo, tá? É isso mesmo, que não vai muito longe. O Brasil, até a década de 40, 50, 60, 70, vivia também um alto índice de analfabetismo, na casa de 70% a 80% da população sem saber ler e escrever. Então, essa matéria, investir em educação, é algo recente na nossa realidade. É isso que, digamos assim, vocês têm que ir construindo, tá? Logo, ela foi criada por um cidadão inglês chamado Robert Hike, que, olhando o contexto, chama para si uma responsabilidade. E o que vocês têm que entender também com esse personagem? Ele não era pastor, ele não era da liderança da igreja católica nem luterana, ou vamos chamar de reformista, protestantes, né? Não era liderança do alto clero de nada. Ele era quem? Um membro congregado da igreja protestante. Então, a escola dominical, tu já tem que ter em mente, ela não foi idealizada na sua parte embrionária pela cúpula da igreja, pela liderança da linha de frente da igreja. Ela foi pensada pelas pessoas congregadas para atender, para pensar uma população que viviam na miséria, que viviam na pobreza. Então ela não foi pensada para atender
a parte realmente de pessoas que tinham um poder aquisitivo e que frequentavam a parte mais de destaque das instituições religiosas da época, tá? A escola dominical, ela começou a trabalhar um processo de ensino e aprendizado, ou seja, alfabetizar os que frequentaram, tendo quem como referência? A Bíblia Sagrada. Então, olha a sacada do Hayek, né? O Hayek, ele vai observar, vai dizer que é necessário utilizar dar utilidade para essas crianças que estavam no ócio aos domingos e trabalhar um processo de alfabetização, ensinar a ler e escrever. Mas não tinha naquela época, século XVIII, os manuais, os livros que você compra hoje para alfabetizar a criançada. Então ele pegou, elegeu como manual para utilizar para esse processo de ensino e aprendizado, ou seja, de alfabetização, quem? A Bíblia Sagrada. Aí ele partia do princípio, a garotada aprendendo a ler e a escrever, tendo como base a Bíblia Sagrada, ela tem duplo efeito, ele dizia. Primeiro efeito, ela vai se instruir, porque ela vai aprender a codificar e a decodificar o mundo, ou seja, vai aprender a ler e a escrever, que tem utilidade para ele no dia a dia. E o segundo, ela vai se apropriar de forma mais plena da literatura bíblica, dos ensinamentos bíblicos. E, consequentemente, isso vai fortalecer o quê? A sua fé, o seu caráter cristão. E, consequentemente, passarão a ser cristãos, leitores da Bíblia, com a fé sólida, fundamentada. Janiel, isso aí é uma inovação na época, no pensamento do Hayek, quando introduz isso com as crianças, perfeito. Porque a cultura que o catolicismo trabalhava anteriormente era dificultar o acesso à leitura da Bíblia. A cultura que ele tenta inculcar, que ele tenta trabalhar com as igrejas protestantes, é de acesso, é de se apropriar individualmente do conhecimento, daquilo que está escrito. Se lá na Bíblia está falando algo que venha solidificar a tua fé, ele dizia, não é interessante que você só saiba de ouvir falar. É importante que você leia e veja que realmente aquilo está escrito e aquilo venha produzir resultados positivos na tua vida. E a Bíblia era esse manual, tá? Esse manual que ele utilizou, por isso é a base realmente não só da evangelização, como também de um processo de evangelização, tá? Sim, pode passar. Então, a história da escola dominical, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento na Inglaterra, e o segundo momento nos Estados Unidos. O primeiro momento na Inglaterra é o século XVIII, né? É o século XVIII em que você tem essa escola pensada pelo Hayek, né? Em que a Bíblia Sagrada, de forma como ela está exposta, sem nenhum tipo de manual paralelo, sem nenhuma revista da escola dominical, só a Bíblia mesmo, passou a ser utilizada como base de reflexão para a alfabetização. Agora, o que você tem que ter em mente? O Hayek, ele pertencia justamente ao grupo de cristãos que aderiram à reforma protestante. E conta-se a história do cristianismo que os reformistas, as escolas, as instituições, as igrejas reformistas, elas sempre foram assim mais inclinadas a querer realmente o acesso à leitura, a querer o acesso à Bíblia Sagrada, a querer o acesso ao estudo de forma mais aprofundada, e isso não ficou limitado somente no campo da educação cristã, porque muitos reformistas foram idealizadores de projetos que depois o Estado se apropriou para poder implementar, efetivar na sociedade secular, na sociedade como um todo. Assim como também alguns reformistas tiveram destaque em pensar, idealizar projetos de educação, tá? Então, o que eu chamo a atenção nesse primeiro momento é para este ponto, tá? Inclusive, eu tenho isso mais organizado dentro de um material apostilado, que depois vocês poderão ter acesso. Eu faço a chegar disponível e o pastor Jessé disponibiliza para vocês baixarem, fazer leitura, e que vocês vão ver que é só uma síntese também
de outros materiais consultados, né? Nenhum aqui foi divina revelação, né? Aqui foi, sentamos, organizamos e montando o material. Tanto que a fidelidade também nessas consultas, nessas buscas de informações. Eu tive que me apropriar de 3 dissertações e uma tese de doutorado para poder filtrar se aquele conhecimento que está posto sobre a escola dominical, ele tem realmente algum embasamento mais sólido naquilo que nós entendemos que é uma espécie de um conhecimento mais acadêmico. Então, a escola dominical já é objeto de estudo dentro da universidade, tá? Então, tem universidades que já autorizaram estudantes de mestrado e doutorado a pesquisar a escola dominical. Tá? Então, eu até faço a indicação nas referências dentro desse material e vocês podem baixar da internet para ampliar ainda mais a leitura de vocês. Pode passar. Sim, então, nesse momento de escola dominical dentro da Inglaterra, o que a gente tem que ter em mente? Que essa garotada, essa meninada que ficavam os domingos no ócio, passaram a participar em pequenos grupos desse processo de formação, desse projeto de formação cristã. E essa escola, ela surge nas casas, nas residências, né? Então, o espaço que se utilizava para estudar era justamente, na maioria dos casos, as residências dessas crianças, desses adolescentes. Agora, detalhe, aí você não vai pensar uma casa, uma residência com toda uma estrutura, né, que às vezes hoje Deus nos possibilita ter. Nós estamos falando de uma população na Inglaterra miserável, tá? Num alto índice de pobreza, num alto índice de criminalidade, né? Então você já sabe, não vai pensar que lá você tinha um quadro, você tinha um espaço, uma mesa bem organizada, um lanche depois para poder servir para a garotada. Então você tem que pensar, dentro desse contexto, o desafio, né? O desafio que esses personagens, nesse processo embrionário, tiveram que encarar, que tiveram que enfrentar, né? E um desses desafios, como ensinar a ler e escrever sem muita tecnologia, sem muitos outros equipamentos, só a Bíblia Sagrada e aqui, a exposição do seu conteúdo. Então você já vê a dificuldade que realmente deveria ser enfrentada por eles. Mas o que a gente tem como síntese? Que esses números, eles cresceram. Começou-se com pequenos grupos, foram se estendendo mais grupos e chegando realmente a números surpreendentes. Ou seja, pegou. Aquilo que era realmente aos domingos, só para crianças, envolveu adolescentes, envolveu jovens, envolveu adultos, e foi realmente um sucesso dentro de um processo de formação. Por quê? Praticamente era o único meio, era a única opção que a maioria desse pessoal tinha para ter acesso à alfabetização, porque nesse momento não existia por parte do Estado esse investimento na escola secular para formar as pessoas. Como já falei, isso é algo do século XX com mais intensidade, segunda metade do século XX. Logo então, a escola dominical, além de garantir a formação cristã, ela passou a exercer função social, né? Função social, contribuição direta na vida das pessoas, não só naquilo que era o âmbito da espiritualidade, como também naquilo que passava a ser a sua relação direta para uma oportunidade até mesmo de trabalho, porque ler e escrever já era um diferencial muito grande para quem realmente estava naquele contexto, naquela relação de sociedade. Uma outra situação, aí já diz as pesquisas, né, dos historiadores, que ela também foi capaz de garantir um processo de redução da criminalidade, porque o índice de criminalidade na Inglaterra nesse momento era muito alto, né? Então o uso do álcool, o uso de outras substâncias eram muito altos. Logo, isso refletia na criminalidade, e a escola dominical, ela passou a ter uma função muito grande também de interferência, de redução nesses números,
Aí você já consegue avaliar isso do seu dia a dia. Porque se você lê a Bíblia, se você coloca em prática, você passa realmente a ser uma pessoa melhor. Você passa a ser uma pessoa mais comprometida com o próximo. Consequentemente, é natural que haja mudança das pessoas, nas posturas, nas suas decisões. Porque você muda o seu comportamento diante do conhecimento e da leitura que você tem da Bíblia Sagrada. Se hoje isso reflete dessa forma, lá também não era diferente. Tinha sim essa interferência e consequentemente esse resultado positivo. Pode avançar. Um segundo momento da história bíblica, da história da escola bíblica dominical é nos Estados Unidos. Porque quando ela chega nos Estados Unidos, ela já chega com uma experiência da Inglaterra. Se lá na Inglaterra não existia nenhuma cartilha, nenhum tipo de manual para auxiliar no processo de alfabetização, quando chega nos Estados Unidos, ela chega de forma mais profissional. Trabalhar a escola dominical dos Estados Unidos, ela também chega por equipe de pessoas que a gente chama leigas, ou seja, que não estão envolvidas na liderança de frente, na linha de frente das igrejas. Então chega de forma também por pessoas que não estão na linha de frente, mas para desenvolver o processo de alfabetização. A mesma lógica, alfabetizar o quê? As pessoas, principalmente as mais carentes, que são, no caso, nos Estados Unidos também a maioria nesse momento, mas tendo a Bíblia Sagrada como manual. Agora, Joniel, o que diferencia esse momento da Inglaterra para esse dos Estados Unidos? É que quando chega nos Estados Unidos, já chega de forma mais profissional. Os professores, discipuladores, formadores das turmas da escola dominical, continuou sendo nos lares, mas de forma mais profissional. Já tinha treinamento, já tinha troca de experiência, ou seja, já tinha um planejamento de como iniciar a alfabetização e dar continuidade dentro desse processo. Então não era algo que se fazia já sem nenhum tipo de resultados, de algo a ser levado em consideração. Esse é o diferencial que a gente tem desse segundo momento. Tanto que nos Estados Unidos, num primeiro momento, ela não foi bem aceita, a escola dominical, pela liderança da igreja. Por quê? Porque a liderança da igreja, ela entendia, naquele momento, que esse movimento escola dominical, com essa leitura de Bíblia, daria muita autonomia para as pessoas e, consequentemente, poderia colocar em xeque a autoridade das lideranças religiosas, porque elas teriam muita autonomia naquilo e liberdade demais em querer interpretar seu bel prazer a Bíblia Sagrada. Ou seja, o sermão em si tinha efeito, mas a escola bíblica dominical ela poderia ter um efeito, segundo a visão na época, negativo, porque poderia colocar em xeque a autoridade do ensinamento que era proferido pelo sermão. Certo é que a literatura vai dizer o seguinte: com o passar do tempo, as igrejas adotaram a escola dominical na sua rotina da administração eclesiástica. Joniel, então, quer dizer que as igrejas não começaram com a escola dominical? Não começaram. A escola dominical não foi um projeto que começou idealizado pelas igrejas, pelas suas lideranças, mas que, com o passar do tempo, foi abraçado. A partir do momento que foi abraçado e passou a ser introduzido dentro do projeto de igreja, ela entra com a finalidade de evangelismo e discipulado. Ela não entra com a finalidade de alfabetizar as pessoas. Quando a igreja recebe, ela utiliza dentro do seu projeto de igreja. Joniel, não estava errado, porque se antigamente objetivava alfabetizar e agora só evangelizar, perdeu a lógica? Não. Porque o próprio Estado, com o passar do tempo, foi chamando para si a responsabilidade da alfabetização. E o projeto de igreja qual é? Expansão, evangelismo, discipulado. E o projeto Escola Dominical passou a ser percebido como algo que poderia contribuir para esse projeto de igreja. Então é partindo daí que a Escola Dominical passa a ser inserido dentro de um projeto
de igreja, de desenvolvimento e expansão da mesma. Irmãos, o interessante é que a partir desse segundo momento, todas as igrejas, quando passaram a fazer missões dentro do Ocidente, passaram a trabalhar a escola dominical como esse processo inicial do contato com as pessoas que iriam entrar num processo de evangelização. Como no caso, pode passar, o que aconteceu no Brasil, né? Então, a escola dominical, quando ela chega no Brasil, ela já faz parte dessa estrutura da igreja, como projeto de igreja. E ela chega no Brasil com uma finalidade, né? Qual? Evangelizar crianças nos lares, mas não com uma finalidade única de alfabetização, mas sim de evangelização e discipulado, objetivando o que? A conversão, objetivando o quê? Que ela realmente fosse aderindo ao projeto de igreja. Então, partindo daí, a escola dominical, ela passa a estar vinculada a um projeto de igreja em que elas passam a utilizar para essa finalidade de evangelização e discipulado. Pode passar. Que é o caso que eu chamo a atenção da Assembleia de Deus. Nosso projeto de igreja, Assembleia de Deus, como você já tem as leituras iniciais, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre tem uma visão, Belém do Pará. Certo que no meio dessa história tem certas coisas que são ditas mais numa finalidade de espiritualizar, de dar realmente a verdadeira chamada dos 2 missionários. Porque quando você vai equacionar, você vai confrontar com a história real, né, você vai ver que tem coisas que eles também tinham compromisso. Quem escreveu não tinha o compromisso de confrontar com a verdade, porque às vezes não tinha formação para fazer essa leitura da história, da economia local, né? E uma delas que sempre eu questiono, eu sempre falo nas minhas falas, questionando com o povo assembleiano, eu digo, você não pode reproduzir aquela fala de que ninguém sabia na Europa no século XIX onde era Belém do Pará, né? Que às vezes é contado isso, né? Belém do Pará, onde é que está no mapa? E a gente reproduz às vezes nas nossas peças teatrais, né? Enquanto que isso não é verdade, né? Porque no final do século XIX, Belém do Pará era conhecida em toda a Europa, porque era o ciclo da borracha. Então, várias caravanas, várias personalidades estiveram em Belém e Manaus, tanto que o Teatro da Paz e o outro teatro de Manaus é em decorrência dessa notoriedade que essas capitais tinham na Europa. Inclusive, para quem não sabe, Belém do Pará foi a primeira capital do Brasil a receber energia elétrica. Então, a primeira a ter uma vida dentro de um modelo de civilização europeia foi Belém do Pará. Então, Belém do Pará não foi vista pelo acaso, né? Como, onde é Belém do Pará? Onde é que ela está? Não. Foi de forma o quê? Planejada, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre olham Belém do Pará como o local estratégico para fazer a evangelização no Brasil, né? Para poder fazer o evangelismo circular, andar no Brasil, e não de forma aleatória, porque senão a gente pensa num Deus que trabalha pelo acaso, né? Meu Deus, o que aconteceu? Deus olhando e diz, sabe que eu não sei o que eu vou fazer? Eu vou mandar Daniel Berg e Gunnar Wingre lá para Belém do Pará de qualquer jeito. Aí parece que dá a ideia de um Deus que trabalha pelo acaso, enquanto que não, né? Trabalha dentro de propósitos certos, estabelecidos, claros e bem definidos. Sim, por que eu chamo a atenção de vocês para tudo isso? A escola dominical foi o projeto também trazido por Daniel Berg e Gunnar Wingre para começar esse processo, esse projeto de igreja no Brasil. A Assembleia de Deus tem o seu projeto iniciado com base na escola bíblica dominical. Aí tu já está sabendo, mas por que, Joaniel, a escola bíblica dominical, Daniel Berg e Gunnar Wingre utilizam como base desse projeto de igreja? Porque na Europa, desse período em que eles estavam vivendo, assim como nos Estados Unidos, a escola bíblica dominical já era o fenômeno, já era sem nenhum tipo de discordância, um projeto que a igreja tinha abraçado para promover a evangelização e o discipulado. Irmãos, tanto que a história diz que o José João, porque eu chamo a atenção, porque tem livros que diz que é José, outros diz que é João, então
tanto faz, porque isso não vai alterar em nada, né? O que realmente a gente extrai dessa informação é que em 1911 a escola dominical foi trabalhada, passou a ser realmente prática desse projeto que seria depois a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E olha como foi de forma bem pensada, é porque a partir de 1919, quando começa a circular o primeiro jornal chamado Jornal Boa Semente, que se você vai lá na 14 de março, lá no Museu da História da Assembleia de Deus de Belém, você vai ver referência a esse jornal. E esse jornal, a finalidade dele era justamente unificar no Brasil qual era a fé propagada pelos missionários. Então, nada mais justo de propagar essa fé de forma unificada por meio de matérias, de conteúdos também unificados a ser trabalhado pela igreja. E esse jornal foi que trouxe esse suplemento chamado Estudos Dominicais, que passou a ser uma primeira apostilazinha em forma de esqueletozinho, de esboço, que era trabalhado de forma obrigatória nas igrejas quando implantadas, quando fundadas dentro deste Brasil. E o interessante, conversando com um pastor, inclusive bem antigo e que tem uma lei, é historiador também, não sei se já ouviram falar no pastor Castro, né? Conversando com ele de escola dominical, ele dizendo: Joniel, naquele momento, quando se trabalhava esses suplementos dominicais, não se tinha a revista, porque a revista ela é depois. Então, esses estudos eram feitos em forma de sermões, né? Às sextas-feiras, por isso que tem, até hoje a gente dá muito valor para a sexta-feira, não é isso? Culto de doutrina, então se utilizava muito, com o passar do tempo foram alterando as datas, né? E aos domingos também se utilizava muito para poder se proferir sermões com base nesses estudos que vinham dentro do caderno desses jornais, que depois esse jornal passou a ser o Mensageiro da Paz e a revista desmembrou para se fazer as revistas da escola dominical, tá? E o interessante é que a revista da escola dominical, na parte introdutória, na parte inicial dos seus comentários, a Frida Vingre também escreveu uma revista comentando as lições para ser trabalhada na escola bíblica dominical. Joniel, por que tu chama a atenção para a Frida? É porque, infelizmente, na nossa história da Assembleia de Deus, ninguém conhece a atuação da Frida dentro desse processo de formação histórica da Assembleia de Deus. Então, é importante que vocês, né, já que estamos falando de um projeto de escola, né, a gente tenha a noção básica também daquilo que é o processo histórico da nossa fé, da nossa instituição, e ver que não só homens, mas como mulheres, como Frida, participaram de forma ativa nesse processo de formação, tá? Sim, pode passar esse então. Superando aquela fase histórica, né, o que você pode sistematizar? A escola bíblica dominical, você já tem que ter em mente, surge no século XVIII para alfabetizar com base na Bíblia crianças. Que tipo de crianças? Crianças pobres, crianças que viviam na zona de risco, né? Crianças que viviam dentro de uma sociedade envolvida pela criminalidade e extrema pobreza e alto índice de analfabetismo. Então, a escola dominical surge com uma finalidade tanto de espiritualidade como também de utilidade secular. Você também extrai dessa primeira fase que a escola dominical ela entra num projeto de igreja já numa outra fase, em que as lideranças passam a perceber não como ameaça, mas sim como algo que a igreja poderia trazer para o seu projeto de igreja, porque a escola dominical poderia ser justamente uma escola de evangelização e de discipulado. E uma vez a igreja adotando no seu projeto de instituição, passou realmente a se firmar, a ser utilizado daí para frente. Que inclusive a nossa instituição, a nossa Assembleia de Deus, tem os seus passos iniciais com base na escola dominical. Esse segundo momento,
a minha finalidade agora é discutir um pouco mais a escola dominical como escola, tá? Para que você consiga visualizar não aquela escola lá do Reich do século XVIII, né? E não a escola dos Estados Unidos ou a do Daniel Berg e Gunnar Wingre, iniciando com os cadernos dentro dos jornais. Não, de uma escola dentro desse século XXI, dentro desse novo contexto. Então, você tem que pensar, primeiramente, hoje, a escola dominical como uma escola. Porque quando você pensa como uma escola, aí você consegue ampliar o leque para poder você refletir e planejar ela de forma mais completa, mais ampla. Então, quando eu falo de escola, a escola tem que ter uma estrutura e ela tem que ter o quê? Uma proposta pedagógica. A escola ela não é feita de qualquer jeito, de forma aleatória. Quantos são professores aqui na rede pública ou particular? Tem aqui irmãos? Tem, olha aqui as irmãs, tem aqui irmãos também. Então, quem trabalha na rede, quem trabalha com a educação secular, quem participa, trabalha, milita como professor, sabe que as escolas, ela tem que ter, hoje se questiona tanto a estrutura que se questiona tanto, as grandes reivindicações nas pautas da educação é sobre isso. Não tem estrutura para poder trabalhar a educação. Estrutura o quê? Estrutura física, começa por aí, né? O prédio não existe, ou se existe é precário, a estrutura de ambiente também precária, e aí começa a precarização nessa estrutura física. Aí vem para uma outra fase, a questão também em que envolve é o despreparo daqueles que estão militando, que estão trabalhando na educação. Ou seja, é dado condições para esses efetivarem uma educação com mais eficiência, com mais qualidade, aí começam as pautas das reivindicações, até chegar naquilo que é realmente a pauta envolvida, o financiamento da mesma. Resumindo, quando você fala que isso tudo acontece na escola secular, você tem que pensar a escola dominical dentro dessa complexidade também. Ela tem uma estrutura, ou seja, pelo menos tem que ter para ela funcionar como escola e dar realmente uma função. E aí é o interessante que essa afirmativa é do pastor Antônio Gilberto. E ele diz o seguinte, que a escola dominical, ela atende uma organização tríplice. Tá? Ela diz que ele envolve tanto essa organização com as pessoas, como também com o material, que é a questão física, como também a espiritualidade, que é a formação cristã. Se a escola secular tem dupla função, tem dupla organização, a escola dominical tem 3. Porque a escola secular, o embate vai ser dentro das pessoas, para poder garantir a estrutura física e também a estrutura voltada a prédio, etc. Mas ela não vai discutir a espiritualidade, porque ela trabalha a ser uma escola laica. A escola dominical não. Ela tem uma finalidade. Qual é? Trabalhar a espiritualidade, trabalhar a fé cristã. Então, não existe conflito nisso, porque você já começa a quebrar quem? Pensar de forma neutra a escola dominical. A escola pública, ela é neutra? Ela é neutra, a escola pública? Não. Ela tem finalidade. Qual é a finalidade? Garantir, inculcar na garotada, é o artigo 205 da Constituição, garantir a formação, objetivando o conhecimento, o exercício da cidadania e preparar esse cidadão para o mercado, para atuar no trabalho, né? Ou seja, tem finalidade. A escola dominical, então, tem finalidade? É neutra? Também não é neutra, tem sim que ter finalidade. Qual é a finalidade? Garantir a formação por excelência do cristão, ou seja, garantir a formação com a educação cristã, garantir, trabalhar, melhor dizendo, o caráter cristão. Ou seja, tem que trazer para a reflexão, tem que se trazer para o debate, quando se discute a escola dominical, que ela não pode ser vista de forma neutra, tem que ser pontual. Logo, se ela não é neutra, ela tem que se embasar, ela tem que ter alguns elementos básicos que garantam realmente superar essa neutralidade. E a escola dominical, ela já tem isso, que é o manual que deve ser utilizado. Qual é o manual? A Bíblia Sagrada. Desde o processo embrionário já se usava a Bíblia Sagrada. Na conjuntura atual, se é escola dominical, tem que existir a Bíblia Sagrada como manual por excelência a ser utilizado na formação dos seus frequentadores. Porque
é a Bíblia Sagrada que vai garantir a excelência da formação cristã. Quer cristão, quer servos de Deus instruídos, que não venham colocar sua fé em xeque, que venham colocar sua fé em dúvida, instrui eles na palavra, dá alicerce a eles, dá fundamento a eles na Bíblia Sagrada. Por que, Joaniel, tu chama atenção para isso? Porque justamente é o que a gente enfrenta hoje. É um dos desafios muito grandes a ser enfrentado hoje por nós, que comungamos de uma mesma fé, esse confronto com a juventude dentro de um processo de formação, nasce na igreja, vai crescendo na igreja, começa a ter contato com a educação, depois vai para a faculdade, assiste 60 horas de uma disciplina e já fica tudo cheio de dúvidas, né? Aí já chega na igreja dizendo, eu não acredito mais em Deus. Teve 30 horas de filosofia básica e já diz que não acredita mais em nada. Mas por que chega nessa conclusão? Falta de subsídio, falta realmente de base na fé em que ele está a professar, né? Porque ainda nem começou uma vida acadêmica e já está colocando em xeque aquilo que deveria ser o firme fundamento. Não é isso que Hebreus fala? Aí coloca em fé. Por quê? Aí vocês questionam. A Bíblia Sagrada tem que continuar sendo o maior manual de reflexão e de instrução quando se fala dessa escola chamada escola dominical. Tá? E aí, o que a gente chama a atenção para isso? É evidente que diante dessas novas tecnologias de informação e comunicação, dentro dessa estrutura que a escola dominical está realmente a ser idealizada, a ser pensada, não pode ser descartado. Então não existe mais modelo ou espaço para aquela escola dentro de um modelo lá do século XX, século XIX, não. Na sociedade do século XXI, você tem que pensar uma escola integrando, tá? Incluindo esses meios tecnológicos, esses meios que estão no nosso dia a dia. Ou seja, a tecnologia é algo que faz parte a ser discutido, tá? Os debates filosóficos têm que ser discutidos com os professores para que eles consigam trabalhar depois com a garotada, com as pessoas que estão frequentando. A estratégia, a metodologia não pode também se manter na mesma mesmice. Tem que haver realmente uma superação, não com finalidade de remover marcos antigos, mas sim de incorporar, integrar esses elementos novos que estão no nosso dia a dia, que estão presentes no nosso modelo de sociedade. Ou seja, um grupo de WhatsApp, ele causa um efeito muito grande, porque é informação instantânea. Então poderia ser utilizado também para poder difundir material, compartilhar material, socializar um comentário, discutir uma temática. Então não pode ser um espaço fechado a escola dominical, tem que ser um espaço mais aberto. Um professor que objetiva de forma mais plena e o compromisso com o aluno, quando ele está estudando para a lição de domingo, ele já está fazendo uma pesquisa mais ampla e já vai socializando também dentro da rede social, qual é o material que ele vai utilizar, o que ele encontrou de novo, porque consequentemente seus alunos vão sendo envolvidos com aquilo e vão vendo que realmente o processo de ensino, ele está se ampliando, o professor está se buscando novos elementos e, consequentemente, o aluno, na vontade de aprender, também vai observando isso de forma mais prazerosa, que é um outro ponto que nós vamos falar mais adiante, que não existe aprendizado de forma por imposição, coercitiva. O processo de aprendizado, ele tem que ser prazeroso, a pessoa tem que gostar, tem que querer realmente aprender, e é um ponto que nós vamos falar mais adiante, tá? Pode avançar. Logo então, se essa estrutura da escola dominical merece incluir as novas tecnologias, esse novo contexto, é importante que a gente supere a mera mesmice do dia a dia. Isso é mudado, isso é refletido dentro desse documento que a gente chama de proposta pedagógica ou projeto pedagógico. Joaniel, o que é isso? É um documento que se cria. Então, professores se reúnem juntamente com a diretoria e montam um planejamento para a escola
dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou seja, nós vamos projetar aqui para 4 anos a escola dominical. Nos primeiros 6 meses, nós vamos fazer essa etapa bem aqui, um levantamento, justamente desse processo de alunos que estão se ausentando, qual as causas e tal, etc., para a gente buscar trabalhar essa questão voltada à ausência na escola dominical. Nós vamos fazer um mapeamento de um inventário, o que é material da escola dominical e que estrutura a gente pode apresentar para que possa melhorar dentro dessa escola. Resumindo, é um planejamento, tá? A proposta pedagógica, ela envolve o planejamento tanto da estrutura física, como também pedagógico. Ou seja, professores de adulto, nós vamos incluir na nossa proposta que nós vamos capacitá-los para garantir a formação de adultos. A mesma coisa de criança, a mesma coisa de adolescente, e assim sucessivamente. Ou seja, pensar pé no chão. Por quê? Aí vocês não tem dúvida, nem vão me colocar em discordância. Nós sabemos que os professores da escola dominical, em sua maioria, passam a ter contato com aquilo que é a docência dentro da própria escola, sem ter a formação para aquele momento, para exercer a docência. Então, logo, é necessário apresentar medidas visando superar essa deficiência. Nunca o professor exerceu a função de professor. Como é que ele vai ser professor no outro domingo? Não, mas aí vai baixar o espírito, um anjo vai baixar e vai passar todo o conteúdo na cabeça dele. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Para você ser professor na rede secular, você estuda 3 anos, 4 anos, termina uma graduação, faz uma especialização, faz um mestrado, faz um doutorado, e quando chega lá no final, você realmente ainda não se sente com toda a habilidade para poder ministrar. Não, Joninha, mas aqui a gente já começa, o Espírito Santo já é uma garantia máxima. Muito bem, é uma garantia máxima, é algo que é um diferencial muito grande. Mas existem algo que nós chamamos de técnicas, que só se adquire sentando, tá? Que só se adquire como nós estamos fazendo aqui, estudando, né? Então, é necessário que nessa proposta pedagógica já se trace também quais são os meios, mecanismos, as propostas que serão trabalhadas para garantir aos professores a formação adequada. Vamos dar uma palestra, resolver o problema. Não. Por isso que, dentro dessa proposta pedagógica, se inclui reuniões periódicas, tá? Debates, troca de experiências, porque às vezes o professor não tem a formação, né? Mas ele já está lecionando na escola dominical 10 anos, né? Então, tu vai dizer que ele não tem conhecimento? Que ele não tem experiência como professor em escola dominical? Ele pode não ter experiência como professor numa escola secular, mas na escola dominical sempre ele é sucesso, tanto que a classe que ele ministra sempre está cheia, não tem ausência. Aí tu vai descartar esse conhecimento, dizer que aquele conhecimento não tem validade, aí tu pega alguém lá de fora para instruir ele, mexer na técnica, na forma que ele vem trabalhando, para ele mudar 100% daquilo que já está dando certo. Ou seja, tudo isso a gente passa a pensar de forma mais centrada, mais pé no chão, e vai vendo que às vezes a troca de experiências em determinadas circunstâncias, em determinado momento, serve de incentivo, serve de medidas para que outros também se apropriem daquelas informações e consigam trabalhar de forma mais eficaz. Amados, o que nós estamos chamando a atenção dentro da proposta pedagógica de uma escola bíblica dominical? É necessário, num determinado momento, o departamento sentar e planejar a escola em toda a sua base, em toda a sua organização. É necessário. Por quê? Senão sai atirando e só apagando incêndio, né? Bora para cá, aí vai para cá, né? Deu errado, agora bora voltar, bora para lá. Deu errado, bora para ali. Ou seja, sai sem nenhum tipo de caminho de destino, né? De ponto de chegada. Sabe o início, mas o final ninguém sabe. E isso não é escola, isso não é educação. Porque a escola requer planejamento,
Educação não é neutra, requer uma organização. Tá? E aí eu chamo a atenção, o que você deve questionar dentro desse documento? Qual é a proposta mais apropriada para o crescimento e desenvolvimento da escola dominical na sua igreja? Eu não posso pegar um projeto de escola dominical de uma outra igreja e implantar aqui no Breu Branco, só porque ali ficou bonito, deu certo. A realidade do Breu, da igreja do Breu é uma. As especificidades da igreja e da própria cidade em si, do município, são outros, as necessidades são outras. Então, o que deve ser levado em consideração? Aquilo que realmente é a realidade, aquilo que é o projeto de igreja aqui em Breu Branco. Porque senão a gente está importando um projeto, em vez de ele dar certo, o que vai acontecer? Vai atrapalhar, vai criar problemas, bloqueios. Em vez de apresentar a solução, vai criar mais desafios, mais problemas, mais outras situações. Em vez de garantir o desenvolvimento, não vai existir esse desenvolvimento. Então é por isso que quando a gente chama a atenção para uma escola dominical dentro de um projeto, quando é pensado, não pode ser feito por mera importação de um. Ele tem que ser construído na base, com as pessoas que participam daquele projeto dentro da própria igreja. Como tornar mais atrativo a escola dominical para os frequentadores? Como é que você vai chegar a essas conclusões? Quem convive, quem está dentro, né? Então, pode até se buscar alguém para compartilhar conhecimento, para trocar experiência, mas a construção ela é na base, é com quem realmente está na linha de base trabalhando. De que forma a EBD pode contribuir para a evangelização e discipulado da igreja em que ela está inserida, né? Como trabalhar o crescimento e desenvolvimento da igreja a partir de uma escola bíblica dominical? Então isso deve ser pensado dentro desse projeto, dentro dessa proposta pedagógica. Por quê? Aí você questiona, Joniel, por que isso? Porque a escola dominical também não pode ser vista como um departamento com objetivo separado da igreja. Você não pode pensar a escola dominical como algo que está apartado. É uma escola, então lá está a escola dominical, aqui está o projeto da igreja. Não, o projeto da igreja ele é uno, tá? E todos os departamentos que envolve têm que estar em harmonia, sincronizado, para poder realmente atingir a finalidade maior. E a escola dominical tem que ser pensada dentro desse projeto de igreja, para poder não ser trabalhado como uma proposta que vá querer trazer divisão, querer trazer problemas naquilo que seria o bom andamento da instituição igreja como um todo. Pode passar lá. Ainda dentro dessas questões da proposta pedagógica, aí eu apresento algumas situações relevantes, né? Eu digo o seguinte: a relevância da escola dominical dentro do desenvolvimento da igreja tem que ser pensado. Outros princípios que fundamentam a escola dominical, o seu objetivo, os conteúdos a serem trabalhados. Nesse caso, para nós, assembleiano, não existe dificuldade, porque os conteúdos seguem a revista da escola dominical. Então, vamos dizer assim, o desafio aqui é pegar esses conteúdos e como eles serão trabalhados aos domingos pela igreja, aos frequentadores da escola dominical. Metodologia, sim, precisa ser discutido, porque não pode, a metodologia ela não é única, não é a mesma. Para cada classe, para cada grupo, existem conteúdos específicos, logo uma metodologia também específica. Eu até às vezes chamo a atenção e digo, por exemplo, uma das grandes dificuldades que eu não me vejo trabalhando. Trabalhar com criança. Posso dar dica, é importante isso, é importante aquilo. Genial, vai lá, mostra como que é. Eu vou dizer, não, isso não é para mim, tá? Por quê? É uma complexidade muito grande trabalhar com criança, tá? E trabalhar com criança não pode ser também qualquer pessoa que não tenha afinidade, que não tenha essa inclinação a querer realmente trabalhar com criança. Porque em vez de fazer um trabalho, vai criar um problema, né? Imagina fazer um projeto para trabalhar com criança, querendo como se fosse o mesmo projeto como se elas fossem adultas, né?
Não, senta aqui, crianças. Vai ter que todo mundo vai agora falar e repetir. Nem na escola secular isso funciona mais, que é o modelo tradicional de educação. A criança hoje, dentro desse modelo, as teorias da educação já apontam, a criança aprende de forma lúdica. Como? Brincando, né? Essa fala que eu estou repassando aqui para vocês, criança não vai jamais se adequar, porque a proposta de um ensino dialogado, né, de uma exposição, a criança não consegue acompanhar o raciocínio, porque a lógica de aprendizado da criança não é a mesma do adulto. A ideia da criança é a ludicidade, a brincadeira, realmente ela está envolvida naquele espaço de ser criança. E a gente também tem que inculcar na nossa cabeça que nós não podemos atropelar a fase das crianças de ser criança. Porque nós temos, às vezes, essa cultura de querer pegar a criança e não, agora tu vai ser o pregador da noite, tu vai fazer o avivamento da igreja. Amados, tu vai ensinar hoje no culto de doutrina. Irmãos, como é que uma criança que não tem maturidade, não tem uma base teórica, leitura fundamentada, vai ensinar, né? Vai doutrinar? São coisas que eu fico olhando, tem gente que gosta, mas eu sempre olho assim com cautela, porque o ensino exige que realmente você tenha preparo, que você busque realmente, além da unção, da oração, da sua experiência com Deus, que é individual, mas exige conteúdo, exige responsabilidades de quem fala. E aí às vezes nós queremos atropelar certas fases em que naquele momento não se pode exigir de quem realmente algo de alguém que não está preparado para aquele momento. Por isso que quando se fala de criança, devemos pensar num departamento com maior atenção, porque é lá que vai estar realmente a base total do adolescente, do adulto, equilibrado e com o caráter cristão também com excelência. Então, se forma cristão na base, e ele cresce e se desvia, se distancia da igreja, nós estamos errando aonde? Na formação da base. Então nossa proposta está ruim, está errada, precisa ser melhorada. Mas aquele menino não tem jeito, daqui eu já vejo que ele vai ser um adolescente que não presta e um adulto que vai estar fora da igreja. Você não serve então para estar trabalhando com as crianças. Coloque alguém que aposte, que faça um investimento, que se dedique para poder moldar, preparar para que ela seja um adolescente e um adulto melhor, né, dentro da igreja e, consequentemente, uma pessoa de bem dentro da sociedade. A avaliação é vinculada justamente à metodologia. Nós não temos essa cultura na escola dominical de promover a avaliação. Júnior, avaliar os alunos? Não, estou falando de avaliar os professores mesmo, né? Avaliar os dirigentes, os coordenadores. Nós não temos essa cultura, né? Porque às vezes nós pensamos que nós estamos pensando naquele modelo de educação em que a avaliação ela é imposta pelo professor e a avaliação é a prova. Hoje ninguém pensa mais dessa forma, principalmente quem discute a educação de forma mais ampla, porque a prova em si, ela não representa 100% daquilo que é o teu aprendizado. Então, quando se fala de avaliação, quem avalia tem que se munir de vários elementos, de vários outros critérios para poder realmente chegar, mensurar aquilo que poderia ser um resultado de uma avaliação, de um aprendizado que nós vamos discutir mais adiante, tá? Então, é importante que nós tenhamos também essa preocupação em incorporar na prática da escola dominical a avaliação. Aí eu poderia discutir com vocês aqui num outro momento, 2, 3 horas, só a avaliação, como é que ela funciona a avaliação, para depois a gente fazer um ajuste na escola dominical, como é que a gente poderia discutir a avaliação. Cada um desses temas, ele é de uma complexidade um pouco grande, então por isso que exige que se sente, que se dialogue, que se discuta. Então você já está sabendo, Joniel, a avaliação tem que ser incorporada? Tem que ser incorporada. Tá? Porque é onde a gente vai poder dialogar e discutir, buscando acertar. A avaliação ela aponta algumas situações que precisam ser melhoradas para se buscar o resultado mais pleno.
O núcleo de atendimento ao docente, ao discente, ninguém fala disso, mas é importante que se tenha numa escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical, como uma escola, é importante que se tenha pessoas. Hoje, nas igrejas, tu tem o psicopedagogo. Hoje, na igreja, às vezes, tu tem o psicólogo. Então, por que não pegar esse irmão, de conversar com ele, para ele exercer essa função de assistência dentro da escola dominical? Porque o psicopedagogo e o psicólogo, eles têm uma função muito importante. O psicólogo, em ouvir, em dar realmente elementos para as pessoas, em dar condições para as pessoas, para poder, digamos, elas terem um direcionamento mais claro, mais tranquilo. Irmãos, já existia em grande quantidade, mas nesse contexto pós-pandêmico, as questões de doenças da mente estão em excesso, em quantidade, e atingindo principalmente adolescentes e jovens. Então, se a gente, enquanto igreja, não apresentar uma proposta de acolhimento, a gente está errando, né? Porque a igreja, ela tem uma função social muito grande, tanto com a sociedade, mas principalmente com aqueles que já frequentam o nosso meio. Então a gente tem que apresentar a proposta, temos que apresentar situações para garantir o acolhimento cada vez mais daqueles que estão chegando e daqueles que já estão no nosso meio. E o psicopedagogo, ele pode ajudar o professor na elaboração do seu plano, ele pode colaborar com o aluno que está tendo dificuldade no processo de aprendizado. Resumindo, tem uma função muito grande e precisa ser explorado isso sim. A estrutura física, eu chamo a atenção para a biblioteca. Escola sem biblioteca não é escola, né? Porque tem que ter a biblioteca para poder o professor, nós vamos falar, o professor tem que estudar a lição, ele pega a lição dele e vai ler a lição. Às vezes não tem tempo para poder nem comparar com a Bíblia, porque ele já chega no domingo, nem conseguiu ler a lição na integralidade, porque nós devemos incorporar a cultura que a escola dominical como escola, para poder ter sucesso na exposição da aula, tem que haver um preparo dessa aula. E esse preparo dessa aula não é só orando não, é importante que você ore, que é sua obrigação enquanto servo de Deus. Mas quando você for lecionar, você tem que parar, você tem que planejar, você tem que ir na biblioteca, pegar o conteúdo. Joniel, ninguém não tem a biblioteca. Antigamente, a gente dizia, é um grande problema. Hoje não. Hoje, com a tecnologia, né, você tem acesso a material das melhores qualidades, de excelência, num toque do seu equipamento. Agora tem que saber utilizar, né? Tem que saber utilizar o equipamento, tem que saber utilizar a rede social. E para isso existe o quê? Formação, orientação, quais os sites confiáveis, quais os sites que você pode utilizar, quais os sites que você pode baixar material para poder você estudar. Então você tem acesso a tudo isso, ao universo de informações na internet, mas às vezes está faltando a informação. Tá? E essas informações aparecem nessas reuniões que a gente faz com professores, nas orientações com o núcleo de atendimento ao docente e assim sucessivamente. Em outras palavras, a EBD é uma escola por excelência de formação cristã. Isso ninguém tem dúvida disso. Todavia, se não tiver uma proposta pedagógica clara e conhecida, não se saberá a que lugar quer se chegar, né? A que lugar chegar. Nem também se saberá utilizar a escola como estratégia de evangelização e discipulado da igreja, pois se limitará a uma mesmice dominical para justamente atender aquilo que já se repete no dia a dia. Em outras palavras, enquanto sua formação ser essencial para o caráter cristão, isso ninguém se discute. Agora, detalhe, se você também não sabe utilizá-la para essa finalidade, você não chega ao resultado em que se busca, em que está se pretendendo. Então, logo, uma escola dominical que se busca o resultado, tem que passar por esse planejamento. E esse planejamento não é feito lá fora, é feito aqui dentro, é feito na base, como nós estamos dialogando e discutindo já aqui, chamando a atenção de vocês. Passa lá o outro. O último ponto, né, já apontando para o último momento da minha fala aqui com vocês, é o processo ensino e aprendizado, que também só irei fazer uma exposição
direta, né? E esse material depois fica com vocês. Num outro momento a gente pode discutir só o processo de ensino e aprendizado na escola dominical. Aí a gente discute metodologia, discute avaliação, discute o professor como um todo. Mas o que tu tens que ter atenção quando fala do processo de ensino e aprendizado? O aluno é o centro do processo de ensino e aprendizado. Não se pode falar de processo de ensino e aprendizado esquecendo do aluno. Quando você pensar toda a estrutura da escola dominical, todo o planejamento pedagógico, você tem que pensar em uma finalidade a ser atingida. E essa finalidade a ser atingida só tem sentido se existir quem? Se existir quem? O aluno. Se não existir o aluno, o frequentador, não tem sentido a escola dominical. Então, o processo de ensino e aprendizado é uma via de mão dupla. Como uma via de mão dupla, Joniel, né? O objetivo é justamente o aluno, para poder torná-lo uma pessoa melhor, torná-lo um cristão que realmente tenha a sua fé sustentada, fundamentada, né? A certeza realmente na fé que ele está a proferir. E isso vem de quem? Do resultado do processo de ensino e aprendizado. Agora, o que tem que entender é que o homem só entende o processo de construção do saber quando aprende, né, a problematizar essas práticas. A problematização, né, ou seja, a autonomia na discussão, você poder ler a Bíblia e começar a extrair conhecimento dela, é possível sim, a partir do momento que você consegue diante da instrução que lhe é repassado. Ou seja, o aprendizado. E é isso que a gente chama a atenção, que esse centro de aprendizado, sendo o aluno de toda a estrutura da EBD, dá sentido, dá maior estímulo para aquele que está pensando, para aquele que está falando, para aquele que está escrevendo sobre escola dominical. Pode passar. E o processo de ensino e aprendizado só tem sentido se existir quem? Um método de ensino. Aí eu chamo a atenção para vocês, eu poderia falar de diversos métodos aqui para vocês, metodologias ativas, metodologias, mas aí, escola dominical, a base, qual é o livro, o manual da escola bíblica dominical? A Bíblia Sagrada. Passa o slide lá para poder vocês verem uma situação. O maior exemplo de metodologias diversas dentro de um ensino é Jesus. Basta você ler a biografia, a história de Jesus nos evangelhos, que você vai ver um grande mestre, um grande professor, e que ele não era de um único método. Então, se Jesus, né, nos seus ensinos já nos ensina, já nos dá como lição que um único método não é o meio eficaz para se transmitir o conhecimento, como é que um professor vai repetir 1 ano, 2 anos, 3 anos o mesmo método e diz, não, eu não mudo porque é assim que eu aprendi e é assim que eu vou morrer. Então pronto, não aprendeu então com Jesus, né? Porque o próprio Cristo, ele tinha uma metodologia diferente para cada momento, porque ele se apropriava da situação. Tá? Então, daquele momento ele se apropriava e buscava trazer o que? A lição em que ele queria repassar. E ele sempre se apropriou do momento. E aí eu passo alguns exemplos. Ele usou a conhecida água para ajudar a mulher samaritana, né? Utilizou-se bastante de seus ensinamentos e problematização para levar a reflexão, né? Ensinava por parábolas para trazer uma lição. Resumindo, então sempre ele se apropriava da situação para poder transmitir, para poder levar uma lição, para poder se ter conhecimento. E sempre teve sucesso, sempre foi bem realmente aceito por aqueles que estavam ali ouvindo. Sempre fazia o que? Citação ao Antigo Testamento, mostrando para que as pessoas que estavam ouvindo que ele tinha conhecimento, que ele tinha informação daquilo que ele estava a falar. Ou seja, se eu estou ensinando Bíblia e não conheço ou nunca li a Bíblia, fica ruim, fica fragilizado. A escola dominical tem como base a Bíblia, mas o professor nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí como é que tu vai estimular o teu aluno a ler a Bíblia e dizer que aquele manual ele vai te dar realmente o maior subsídio? Ah, Joniel, ainda não comecei a ler. Começa agora, né? Começa agora, no outro ano, quando tu terminar de ler, tu já tem um motivo a mais para poder cobrar dos teus alunos. Olha, é importante que vocês leiam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Por quê? Porque
se vai te dar realmente, primeiramente, uma rotina de compromisso, já é importante. A outra, tu vai aprender lições, que às vezes tu só sabe de ouvir falar, e tu vai realmente ter contato diretamente. Consequentemente, vai atingir a fé dele, vai dar subsídios concretos, e consequentemente, tu tens um cristão, um servo de Deus bem instruído, tá? O ensino tem por finalidade provocar essa mudança de comportamento, e é o professor que tem esse impacto, que tem essa grande relevância na mudança de postura do aluno. A criação de uma atmosfera favorável e condição essencial para se ter esse processo de aprendizado é de quem? É do trabalho docente, ou seja, é o professor que tem a obrigação em inculcar no aluno o prazer por aprender. Como falar de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se eu nunca li, né? Como falar da lição de forma prazerosa se eu não conseguir ler a lição na sua integralidade e fazer um estudo melhor? Então, todo o esforço que você faz, todo o esforço que você busca, naquele tempo, aquela hora dedicada ao estudo, é porque você tem por finalidade atingir uma clientela, atingir os seus alunos. Por exemplo, estou aqui para dialogar com vocês da temática. Não pensem vocês que eu cheguei agora aqui na cidade, abri qualquer coisa e agora deixo lá falar para os irmãos. Não. Para elaborar esse material eu tive que me debruçar, tive que catalogar a literatura, ler a literatura, selecionar aquilo que me interessava, fazer a discussão, organizar o conteúdo, escrever para poder repassar para vocês. E isso não é feito em uma hora, em um dia, às vezes é uma semana, um mês, para poder organizar todo o material e depois deixar lapidado. Ou seja, se você tem compromisso mesmo em exercer a docência, você tem compromisso, você tem responsabilidade, melhor dizendo, que é com a honestidade na informação. Como assim, Joniel? Porque tem pessoas que praticam verdadeiros estelionato educacional, de verdadeiro estelionato de informação, porque passam informação de qualquer jeito, né? Não consegue sentar, filtrar, para poder realmente trabalhar de forma mais com seriedade, ou seja, tu tem que inculcar que as pessoas que estão te ouvir, elas vão realmente acreditar naquilo que você está falando. Então você tem responsabilidade no ato de ensino, no processo ensino e aprendizado. Você, professor, passa lá. Termino então, tá? Essa consciência é importante de todos, né? Pois na escola dominical não se tem meros alunos, mas pessoas que estão sendo evangelizadas e discipuladas na doutrina cristã. O crescimento, o desenvolvimento da igreja fica em xeque com a displicência e mesmice na EBD. Uma EBD forte com toda expansão representa uma igreja em constante crescimento. Pode passar. Meu muito obrigado, tá, a todos por esse momento estar aqui com vocês, compartilhando essas informações. Esse material está disponibilizado para vocês. Desse material em slide eu tenho a apostila que também pode ficar disponibilizado para vocês, mas que todas essas informações são apenas uma síntese, um resumo de algo a mais que vocês poderão encontrar, avançar na leitura, avançar realmente na discussão, para pensar a escola dominical aqui na igreja de Hebreu Branco, cada vez mais com sucesso, cada vez mais parte do projeto de crescimento e desenvolvimento da igreja. Amém.